Esse é um vídeo com conteúdo bônus. Nele vamos falar sobre funções void, escopo e recursividade no MATLAB. Eu sou Arthur Nunes e nós somos do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. Pode ser que seja o caso o uso de uma função que não retorna valores, como no caso de impressões de dados. Esse tipo de função é conhecida como void e pode ser criada do jeito tradicional, mas omitindo a parte das variáveis retornadas no cabeçalho da função. Agora vamos ver como isso funciona. Vamos abrir aqui um novo script e vamos fazer um exemplo que imprime uma variável para a gente passar. Vamos fazer aqui, ó, function. Geralmente a gente ia fazer as variáveis retornadas igual ao nome da função. Como a gente quer que seja void, nós vamos omitir essa parte. Então já vamos direto no nome da função, vamos chamar de imprime x. O que essa função vai fazer? Vai dar um disp no x, enche. Beleza, vamos salvá-la, imprime.n, salva. Agora aqui na como de window a gente pode chamar a nossa função. Imprime 5, por exemplo, imprime fetch. Outra definição importante que precisamos conversar é a de escopo. As variáveis criadas em uma função qualquer não são reconhecidas fora dela. E nem as variáveis fora da função são reconhecidas dentro dela, porque pertencem a escopos diferentes. É como se existissem dois blocos. Uma função é um bloco e suas variáveis são chamadas de locais. Já as linhas de código gerais, como de Windows ou de um script, compõem outro bloco e possuem suas próprias variáveis locais. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer a nossa função imprime continuar imprimindo x, só que a gente não vai passá-lo como parâmetro. A gente quer imprimir um outro x. Vamos ver se ela reconhece o x aqui da como de Windows. Vamos dar um CLC, um clear. Vamos fazer x igual a 5. Já está salvo aqui. Está salvo. E agora vamos fazer a função imprime sem argumentos para ver se ela vai reconhecer este x aqui. Não vai. Ela não reconheceu. Vamos fazer do contrário. Vamos fazer agora que essa função imprime cria uma variável y igual a 10. E vamos tentar reconhecer a variável aqui na como de Windows. Vamos dar aqui, ó, imprime. Foi executada a função. Vamos conferir aqui na workspace. Não tem variável y. A variável não é reconhecida fora da função. Então aqui ainda não é reconhecido. Para que esses dois blocos distintos compartilhem variáveis, uma maneira é fazer o que já conhecemos, passar parâmetros e receber valores retornados. Porém, é preciso tomar cuidado de guardar informações nesse processo, porque uma função não consegue alterar o valor da variável original passada como parâmetro. Na verdade, os parâmetros que a função recebe são apenas cópias das variáveis e só existem dentro da função devido à noção de escopo que a gente está falando. Vamos conferir, vamos mudar o nome da... Não, vamos fechar essa função aqui, deixar ela para lá. Vamos criar uma nova function e a nossa função a gente vai ver se muda um valor. Vamos lá. Será que muda? Será que muda? E a gente vai passar um parâmetro para ela. E o que essa função vai fazer? Ela vai alterar o valor desse parâmetro que a gente passar para 5. Não enche. Vamos salvar. E agora vamos fazer o seguinte aqui na como de Windows. Vamos dar um clear. Vamos fazer uma variável y igual a 2. Agora vamos chamar, será que muda, e vamos passar o y. Então o que vai acontecer? A função vai criar uma cópia do y que a gente passou, e para ela essa cópia vai ser chamada de x, e ela vai alterar a própria cópia para 5. Aí quando sair da função, essa cópia vai deixar de existir, e o x vai manter o seu valor original. y2. Então o nosso será que muda? A gente acabou de ver que não muda não. Se a gente quisesse realmente mudar o valor, a gente ia ter que receber como parâmetro e passar uma variável retornada e fazer aqui, ó, r igual a 5, por exemplo. Outra alternativa para manter a troca de informações entre funções e como de Windows ou script é usar variáveis globais. Dessa forma, as variáveis vão existir tanto no escopo da função quanto no escopo da como de Windows ou de um script. Para isso, em cada escopo, a gente tem que declarar que uma variável compartilhada será global por meio da palavra reservada. Vamos dar um clear em CLC aqui. Por meio da palavra reservada, global. Então a gente acabou de dar um clear, nossa workspace está vazia, nós vamos fazer uma variável global x. Declaramos, a gente pode ver aqui que agora apareceu na workspace, aqui na classe dela, no tipo dela, está escrito global, por enquanto ela não tem valor, e agora a gente vai aqui dentro da função, será que muda?
a gente vai falar que o x é global. E sem ser não é o x que a gente passa como parâmetro. O x é global. E vamos alterá-lo para 5. Então vamos salvar aqui com Ctrl S. E agora vamos chamar a função será que muda. Ela não recebe parâmetro. Beleza, agora vamos conferir o nosso valor do x. 5. Agora sim, a função conseguiu alterar o valor de uma variável externa a ela, porque essa variável foi declarada como global. A gente pode conferir aqui na Workspace. 5. Agora trataremos do último assunto, a recursividade. E atenção, ela é muito importante para as linguagens de programação. No MATLAB, ela não tem segredo. Vamos fazer um exemplo aqui para calcular um tamanho de um vetor. Vamos fazer aqui a nossa função function. T vai ser o tamanho, vai ser a variável que a gente vai retornar, é igual a tamanho. Vamos chamar de tamanho recursivo para a nossa função. E a gente vai passar um parâmetro para ela, o parâmetro que a gente quiser achar o tamanho. Vamos colocar uma condição de parada, a função ela vai ser recursiva. Então vamos fazer assim, ó. Se exempt x é igual a 0. Se o x estiver vazio, então o tamanho de x é 0. Só um comentário aqui, no MATLAB não funciona se a gente fazer x igual a arranjo vazio. Para a gente saber se o vetor está realmente nulo, a gente tem que usar essa função aqui, ó, isEmpt, beleza? Então tá, a nossa função recursiva aqui, se a gente passar um parâmetro vazio para ela, o tamanho vai ser 0. Beleza. Mas e se não for vazio? Se não for, a gente vai remover o primeiro elemento, desse jeito aqui, que a gente já viu lá no vídeo de matrizes e vetores, e o nosso t vai ser igual a 1 mais o tamanho recursivo do que tiver sobrado do resto do x. Vamos salvar a nossa função aqui e vamos ver um exemplo para ver o que vai acontecer. Vamos chamar aqui, ó, tamanho recursivo. Vamos passar um vetor aqui. 1, 2, 3, 4. Esse tamanho aqui tem que nos retornar 4. O que aconteceu? A gente passou o vetor 1, 2, 3, 4. Então ele veio aqui na função, fez uma cópia desse vetor, então o nosso x é uma cópia desse 1, 2, 3, 4. Beleza. Verificou, o x está vazio? Não. Como o x não está vazio, ele removeu o primeiro elemento, então removeu o 1. E o nosso t é 1 mais o tamanho recursivo do que sobrou, 2, 3, 4. Aí o 2, 3, 4 chamou a função novamente. É aqui que está a recursividade. Chamou a função novamente, voltou, 2, 3, 4 é vazio, não. Removeu o 2, aí o t virou 1 mais o tamanho recursivo do que tiver sobrado, 3, 4. Aí o nosso t no final foi 1 mais 1 mais 1 mais 1, deu 4. Aqui é interessante retornar ao conceito de escopo. A gente pode se questionar, mas eu não quero apagar o meu vetor elemento por elemento para saber o seu tamanho. Mas a gente não precisa se preocupar, porque isso não tem problema. A variável x, como a gente falou antes, o parâmetro da função é apenas uma cópia desse outro vetor. X trabalha somente dentro do escopo dessa função. As outras variáveis fora da função estarão seguras. Vamos fazer um exemplo aqui. Y é um vetor de 1 a 20, ou seja, tamanho 20. Então vamos calcular o tamanho recursivo do y. Deu 20, e o nosso vetor y se mantém intacto.